Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui da nossa igreja. Nosso estudo segue a sequência do circuito bíblico que nós fazemos juntos. Então, hoje nós vamos olhar para um texto que está na semana 9 do nosso circuito. E na semana 9, nós lemos os capítulos 17 a 21 do livro de Atos dos Apóstolos. E nesses capítulos, continua, a narrativa da expansão, da pregação do Evangelho através da vida dos discípulos, e mais especificamente relata parte da segunda viagem e da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, hoje nós vamos ler um trecho do capítulo 17, mas antes de ler, eu queria convidar você a orar comigo. Senhor, muito obrigada por este dia. Obrigada porque juntos nós podemos conversar sobre a Tua Palavra, nós podemos aprender mais de Ti através da Tua Palavra, nós temos essa liberdade, Deus. Muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor está conosco, muito obrigada porque o Senhor enviou Jesus, muito obrigada porque nós podemos viver uma vida contigo, muito obrigada porque nós podemos estar aqui, nesse momento, conversando e aprendendo mais de Ti. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome por isso, pedimos que os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos atentos à Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer nos falar através da Tua Palavra, Pai. Então, nos transforma, nós pedimos que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos ajude nessa caminhada para cada vez sermos mais parecidos com Jesus e assim, Pai, completarmos a nossa missão, a missão que foi dada a nós. Muito obrigada mais uma vez, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, nós vamos ler Atos, capítulo 17, dos versículos 16 a 21. Mas antes de lermos esse trecho, eu queria só lembrar um pouquinho do que aconteceu no início do capítulo 17. Então, quando nós chegamos no capítulo 17 de Atos, Paulo, Silas e Timóteo, depois de passar por outras duas cidades, eles chegam em Tessalônica. E aí a Bíblia relata que, ao chegar em Tessalônica, Paulo vai para uma sinagoga judaica, como de costume, e lá ele estava explicando aos judeus e aos gregos tementes a Deus que Jesus era o Cristo e que o Cristo precisaria sofrer. Então, por isso, de fato, Jesus era o Cristo. Então, a narrativa bíblica fala que alguns dos judeus foram persuadidos, ou seja, eles creram na mensagem do Evangelho, e também muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas lá no versículo 5, a Bíblia relata que alguns judeus ficaram com inveja. Esses judeus que ficaram com inveja, eles reuniram alguns homens, a Bíblia fala, perversos e desocupados, e com a multidão eles iniciaram um tumulto lá na cidade de Tessalônica. Eles invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Então, por causa desse tumulto, Paulo e Silas e Timóteo deixaram a cidade de Tessalônica e foram para Bereia. Lá em Bereia, Paulo também foi para a sinagoga pregar as boas novas, e a Bíblia fala lá que muitos judeus, gregos, homens e mulheres creram em Jesus. Quando aqueles judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo agora estava em Bereia, pregando as boas novas, o que eles fizeram? Saíram de Tessalônica e foram lá para Bereia. Para fazer o quê? Causar tumulto, para agitar o povo lá também. Então, o que acontece é que os irmãos de Bereia falam assim para Paulo: Paulo, você precisa sair daqui. Então, esses irmãos levam Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo ficam em Bereia. Então, esses irmãos que estão em Bereia pegam Paulo, levam ele para o litoral, e daí Paulo chega em Atenas e dá instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Mas aí a gente chega então em Atos, capítulo 17, do versículo 16 a 21, que é o trecho que a gente vai ler agora. Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos
epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo estava lá esperando Silas e Timóteo em Atenas. Atenas era considerada a capital intelectual do mundo daquela época, né? Atenas foi a cidade dos grandes filósofos gregos e mesmo após a invasão de Roma, Atenas ainda era considerada o centro das artes, da literatura, da filosofia, da oratória e do conhecimento. Então, assim, Atenas era uma cidade importante naquela época. Mas nada indica que era plano de Paulo fazer uma visita a Atenas. Ele não teve uma visão, como no capítulo 16, onde uma pessoa clamava pedindo ajuda para que ele fosse para a Macedônia. Não. O relato bíblico que nós vimos é que Paulo teve que fugir de Tessalônica para Bereia e depois teve que fugir novamente de Bereia e acabou indo para Atenas. Mas aprove a Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, levar Paulo para essa cidade. Paulo tinha uma missão, mas o dono dessa missão sempre foi Deus. Então, Paulo chega lá em Atenas, e no versículo 16, como nós vemos, enquanto ele Paulo esperava a chegada de Timóteo e Silas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade cheia de ídolos. Né? Profundamente indignado. Quando a gente ouve essa palavra, indignado, ou quando a gente usa essa palavra que a gente fala, tal pessoa ficou indignada, ele está indignado, a gente geralmente quer dizer que a pessoa ficou com raiva, ficou revoltado com alguma situação ou com alguém. Então, quando a gente usa essa expressão, a gente tende a usar nesse sentido de raiva, de algo ou de alguém. Mas a indignação é considerada uma emoção complexa. E o que significa isso? Significa que ela é uma emoção que tem vários outros sentimentos por trás. Então, ela não envolve somente a raiva como é algo que a gente está acostumado a associar. Ela envolve outras emoções também, como a tristeza, a frustração e uma certa insatisfação diante de determinadas situações, atitudes ou eventos que vão contra os nossos valores, os nossos princípios. E, idealmente, todos esses sentimentos, eles nos levariam a ter algum tipo de atitude ou ação. Então, a indignação, envolvendo todos esses sentimentos que eu mencionei, ela nos levam a ter uma atitude, a ter uma ação. Então, Paulo fica profundamente indignado, revoltado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. E Atenas realmente era uma cidade com vários templos e ídolos e falsos deuses. A idolatria era algo evidente e latente em Atenas. Até altar ao Deus desconhecidos eles tinham. Então, Paulo, um pouquinho mais para frente do texto, no versículo 23, ele fala... No 22, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ou seja, Paulo fica profundamente indignado, triste e insatisfeito ao ver essa situação. Então, qual foi a ação e a atitude que essa indignação produz? Porque lembra que a gente falou que a indignação, ela traz esses sentimentos e ela produz algo. Né? Então, a gente vê a ação e a atitude no versículo 17. Atos, capítulo 17, no versículo 17. Por isso,
discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Paulo, ao ver a cidade, ao se indignar por ver a cidade cheia de ídolos, Paulo vai cumprir a sua missão, anunciar as boas novas. Por isso, ou seja, o texto começa, no versículo 17, por isso, ou seja, por esse motivo, porque ele ficou profundamente indignado, ele discutia e conversava na sinagoga, bem como na praça principal. E para ir para as sinagogas nas cidades em que Paulo passava, já era uma prática dele, era já a estratégia que ele tinha para apresentar o evangelho, Então, só que aqui em Atenas, além da sinagoga, ele vai para a Praça de Atenas. E essa praça em Atenas era onde tudo acontecia na cidade. Lá era o local do comércio, era o local dos debates públicos, era o local da vida social das pessoas. As pessoas iam para lá para ouvir as notícias, para saber o que estava acontecendo na cidade. Elas se reuniam ali por diversos motivos. Então, Paulo foi ao encontro dos atenienses, no local mais público possível para conversar e expor a verdade do evangelho para eles. Paulo foi para lá, para o meio da praça, para o local mais público que eles tinham, para um local que tudo acontecia, tudo passava por ali, tudo acontecia ali. Então, nessa praça, a Bíblia relata que Paulo começou a conversar com 2 grupos filosóficos da época, e eles levam Paulo para um lugar chamado Areópago, que significa colina de Ares, que era o deus grego do trovão e da guerra. E nesse local chamado Areópago, era onde ficava um grupo de pessoas. Eles eram assim as autoridades relacionadas às questões religiosas e morais de Atenas. Então, eles eram como se fossem uns fiscais da religião, das religiões, das ideias que eram apresentadas, das ideias novas que surgiam em Atenas. Então, eles eram fiscais da religião e da moral dos atenienses. Então, Paulo é levado para lá porque, ao estar em praça pública, ao estar ali todos os dias conversando com as pessoas, conversando com os filósofos, os filósofos falaram assim, não, vamos levar você até o Areópago para você explicar melhor quais são essas ideias estranhas que você está falando. A Bíblia fala que eles chamaram Paulo de tagarela, O que esse tagarela está falando, Então, eles queriam saber mais daquilo que Paulo estava falando, tentando explicar para eles. Então, Paulo é levado lá porque eles queriam saber o significado dessas ideias estranhas. Aí a gente vai para o versículo 22. Paulo está lá no Areópago e ele vai falar para os atenienses. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejam que todos os aspectos vocês são muito religiosos. O texto que a gente leu um tempo atrás. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem.
No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Nesse momento do sermão de Paulo aos atenienses, ele é interrompido. Quando os atenienses escutam falar sobre a ressurreição, alguns começam a zombar de Paulo, outros falam, tá bom, essa ideia aí de ressurreição a gente escuta depois. A gente escutou até agora a ideia de um único Deus, de não ter vários deuses, mas essa ideia da ressurreição a gente escuta depois. E outros, a Bíblia relata que creram naquilo que Paulo falou. Então, esse foi um sermão de Paulo para os atenienses, inclusive é considerado um dos principais sermões do livro de Atos, porque ali Paulo anunciou o evangelho e pregou claramente contra a idolatria. Né? No começo do capítulo, aliás, no versículo 16, que foi onde a gente começou a ler, a gente viu que Paulo estava profundamente indignado ao ver a cidade cheia de ídolos. E aí aqui ele então prega claramente, né, com um relato daquilo que ele falou, contra a idolatria. Agora, pensa uma coisa aqui comigo. O livro de Atos é algo assim, fora de série. Né? É muito impactante ler o livro de Atos, porque a gente lê sobre a descida do Espírito Santo e pensa, nossa, uau, o cumprimento da promessa, glória a Deus. Esse poder é dado a nós também, a mim e a você, para testemunhar sobre Cristo, para que nós possamos ser testemunhas de Cristo. A gente fica maravilhado com as pessoas se convertendo, os milagres que os apóstolos fazem através do Espírito Santo. E aí a gente vê o nascimento da igreja, e é lindo. Daí, Estevão é morto. Aí a gente dá aquela respirada e fala, ai meu Deus, né? Mas aí continua, Felipe é teletransportado, aí você pensa, você pode ser uma das pessoas que pense, uau, teletransportado é meu sonho desde criança, eu não ia achar ruim se isso acontecesse comigo, não. Mas aí a igreja começa a ser perseguida, Tiago é morto, Pedro é preso, Silas e Paulo são presos, chicoteados, logo depois eles passam... no capítulo 17, eles têm que fugir de multidões iradas. Que mais? Eles passam por perseguições, ameaças. Daí a gente pensa, meu Deus, eles estão cumprindo a missão. Eles estão cumprindo a missão que o Senhor deu. Eles estão efetivamente cumprindo essa missão. Está tudo isso acontecendo. Né? E aí a gente lê o livro de Atos e a gente vai dormir com vários barulhos na cabeça. Não sei se você já ouviu essa expressão. Mas, assim, o ponto é que é inevitável ler o livro de Atos, ver a vida dos apóstolos e ver tudo aquilo que acontece através do Espírito Santo e não se fazer algumas perguntas. Então, a gente é levado, por causa desse barulho, né, que a gente lê e fica com esse barulho na cabeça, a fazer algumas perguntas do tipo, eu estou de verdade cumprindo a minha missão? Eu estou testemunhando Cristo? Eu estou vivendo igreja como meus irmãos da igreja primitiva? Eu estou me alegrando na esperança, sendo paciente na tribulação e perseverando na oração como os discípulos? E aí eu queria introduzir mais uma pergunta. Eu estou me indignando ao ver a idolatria? Eu estou profundamente indignada como Paulo, ao ver que a cidade está cheia de ídolos, conhecendo a verdade como Paulo conhecia, eu estou profundamente indignada com essa situação? Mas aí a gente pode, assim, a gente se faz essa pergunta e a gente pode, por um momento, pensar que, assim, realmente, naquela época, a idolatria era algo terrível, era evidente, era latente lá em Atenas, então, eram ídolos e imagens para cada canto da cidade, né? E aí a gente pode pensar que, hoje em dia, principalmente no nosso contexto, porque nós não temos imagens de falsos deuses e ídolos, né,
pela cidade, que a idolatria não acontece, né? Mas um ídolo é qualquer coisa ou pessoa que ocupe um lugar mais alto ou de maior importância do que Deus. Qualquer coisa que você venere além de Deus, né? Então, assim, as pessoas naturalmente procuram algo superior a elas mesmas que lhes dê significado. Esse é o ser humano sem Cristo, né? Então, a idolatria, ela é a substituição desse desejo pelo único Deus. Então, você substitui o desejo de adoração, a inclinação, a veneração de um único Deus para o desejo por algo da criação, que você pode controlar, que você mesmo cria e que você mesmo pode controlar. Porque, afinal, você pode controlar um Deus que você mesmo criou, né? Então, você pode manipulá-lo, você pode adaptá-lo aos seus desejos, às suas vontades, né? Então, é do ser humano essa procura por algo superior a ele mesmo, que lhe dê significado. Então, quando a gente atribui a algo ou alguém maior valor e importância e buscamos nessa coisa aquilo que só em Deus podemos encontrar, nós estamos lidando com um ídolo. Paulo fala no seu discurso, lá no seu sermão para os atenienses, é Deus quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Deus é fonte de felicidade, identidade, segurança, esperança e significado. Se existe algo ou alguém que te move, né, que nos move exclusivamente e só a ideia de perder isso, ou de não alcançar isso, ou de não ter isso, né? Se essa ideia, se isso é um lugar aterrorizante, nós estamos lidando com um ídolo. A idolatria do nosso tempo, ela vem até disfarçada de coisas boas. Parece até inofensivo no começo, mas quando isso se torna a coisa mais importante das nossas vidas, aquilo que a gente venera, por aquilo que a gente se move e a fonte de toda a satisfação e significado nas nossas vidas, quando a gente coloca coisas ou pessoas nesse lugar, nós estamos lidando com a idolatria, nós estamos lidando com o ídolo. Então, família, aprovação dos pais, o bom desempenho dos nossos filhos, a nossa própria imagem, carreira, dinheiro, fama, poder, a nossa própria aparência, relacionamentos amorosos, às vezes são colocados acima de tudo, acima de Deus, né? Então, o que mais? Alguma causa política ou social. Ou até mesmo as suas próprias competências e habilidades, né? Ou então, assim, a gente olha para si mesmo e a gente se coloca numa posição em que tudo tem que ser para a gente, em que o nosso conforto, o nosso controle está acima de tudo. E a gente busca acima de tudo. Então, a gente está venerando esse lugar de conforto e de controle, né? Então, isso nos traz significado. Isso diz da nossa identidade. Então, quando a gente coloca todas essas coisas acima de Deus, quando a gente venera todas essas coisas, quando essas coisas são as coisas que nos movem, a gente está lidando com a idolatria. Qualquer relacionamento, qualquer atividade, qualquer coisa nesse mundo pode ser transformada numa espécie de salvação, numa espécie de Deus, numa espécie de fonte da nossa esperança e significado. Então, se a gente coloca essas coisas, se essas coisas se transformam nisso, né? Se essas coisas se transformam na nossa salvação, na nossa fonte de alegria, na fonte de significado, nós estamos adorando essas coisas. Elas viram ídolo no nosso coração. Então, aí a gente volta para a pergunta. Nós estamos profundamente indignados com a idolatria? Nós estamos profundamente indignados ao ver a cidade repleta de ídolos?
Porque a gente precisa estar indignado com isso para ter a mesma reação que Paulo teve. Se essa situação não nos causa nada, não nos causa indignação, ou seja, não nos causa essa complexidade de sentimentos, ela não vai nos levar a agir, certo? Então, assim, qual foi a ação de Paulo e qual que é a nossa ação diante disso? Cumprir a nossa missão de anunciar as boas novas. Né? A indignação de Paulo gerou isso. E a nossa indignação ao ver essas coisas precisa gerar isso em nós também. A nossa ação de cumprir a nossa missão. Paulo conhecia a verdade, Paulo sabia da existência de um único e verdadeiro Deus. O único que deveria ser adorado, o Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo teve um encontro e uma experiência transformadora com Jesus. Ele era testemunha de Cristo, ele carregava uma missão. Ele era testemunha da divina justiça e do amor de Deus. Então, Paulo sabia que só através de Cristo os atenienses seriam libertos da idolatria. Então, hoje também nós sabemos que quem pode nos libertar da idolatria é Jesus. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós é que pode nos libertar disso. Né? Então, Paulo vai anunciar tudo isso na praça principal, certo? Para os nossos dias, essa praça principal representaria assim todas as esferas públicas que nós convivemos. Então, nosso trabalho, nossa escola, a academia que você vai, que você frequenta várias vezes na semana, o salão que você vai fazer a unha, que você vai cortar o cabelo, o que mais? O mercado que você passa. Então, Paulo não foge desse ambiente público e diverso que é a praça principal de Atenas. Então, é nesse espaço também que nós temos que estar dispostos, né, a proclamar o único e verdadeiro Deus, o único digno de ser adorado. E estar prontos também para ser questionados como Paulo foi. Né? Que é isso que você está falando? Né? Você continua falando disso? Tá estranha essa ideia de que em Jesus eu encontro todas essas coisas. Tá estranha essa ideia de que nele eu encontro felicidade, de que nele eu encontro aprovação, de que nele há salvação. Tá estranha essas coisas. Me fala mais, né? Que foi o que aconteceu com Paulo. Então, nós temos que estar dispostos para que nesses momentos nós possamos proclamar o Evangelho e, através do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, testemunhar as boas novas, né? Testemunhar de Cristo. Então, assim, aproveitando que o livro de Atos não nos deixa dormir sem um barulhinho na cabeça, eu queria deixar aqui mais uma pergunta para refletirmos. Porque Paulo olhou para a cidade, olhou para as pessoas e viu que elas estavam sendo enganadas, elas estavam adorando falsos deuses. Né? Mas Atenas era uma cidade... Atenas vem da cultura grega, e a cultura grega é politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, servia vários deuses, falsos deuses, né? Tinha deuses para tudo que você possa imaginar, Deus da guerra, Deus do trovão, Deus do sol, enfim, uma variedade de deuses. Mas Paulo vem da cultura judaica, que é monoteísta. Eles acreditavam em apenas um Deus, né, um único Deus que era digno de ser adorado. Então, a pergunta é a seguinte: algo ou alguém tem tomado o lugar de Deus na nossa vida? Porque a gente olha para Atenas, numa cultura politeísta, e a gente fala assim, sim, eles que têm ídolos. A gente está vendo os ídolos deles, a gente está percebendo. Mas mesmo Paulo e os judeus vindo de uma cultura
religiosa monoteísta, em que, inclusive, Deus deixa muito claro, lá em Êxodo 22, quando Deus dá os mandamentos, qual que é um dos mandamentos, um dos primeiros mandamentos não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Deus deu esse mandamento claro para o povo de Israel. Mas o que o povo de Israel fez inúmeras vezes? Por inúmeras vezes, o povo de Israel, mesmo tendo essa ordem clara, ele adorou outros deuses e ele criou ídolos para si mesmo. Então, a pregação de Paulo contra a idolatria é para os atenienses, para aquilo que está evidente, para pessoas que não conhecem, nem conhecem sobre Deus, nem conhecem sobre o único e suficiente Salvador, o único Deus digno de ser adorado, mas a pregação é também para nós. Porque o povo sabia do mandamento, conhecia o mandamento e mesmo assim buscou fora de Deus, né? Buscou em outras coisas, criou ídolos para si mesmo. Então essa pregação de Paulo contra a idolatria é para todos nós. É para todos nós. O livro de Atos, como eu falei, nos deixa com esses barulhos na cabeça, né? Mas em Jesus nós encontramos toda a resposta. Em Jesus nós encontramos aquilo que nós precisamos. Aquilo que Jesus fez na cruz é suficiente para nos conectar com Deus. É suficiente para que nós possamos nos arrepender, para que agora nós nos arrependamos. Como Paulo falou, né? Agora vocês se arrependam. Para que nós nos arrependamos, nós possamos nos arrepender e correr para os pés de Jesus. Então, eu queria deixar aqui a reflexão e essas 3 perguntas, para que a gente pudesse continuar aí durante a semana, pensando sobre elas, colocando diante de Deus, pedindo para que Deus continue falando aos nossos corações sobre isso, continue nos confrontando, continue nos indicando o caminho, nos mostrando o caminho e nos corrigindo. Então, temos nos indignado profundamente ao ver a cidade cheia de ídolos? É a primeira pergunta. A segunda, temos levado Jesus do privado para a praça pública? Ou seja, para todas as esferas da nossa vida? Estamos dispostos a isso? E a terceira, algo ou alguém tem tomado o lugar de Deus em nossas vidas? Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.